tenho Oi? uma pergunta sobre a atividade que a gente vai Diz, entregar Pedro. hoje, mas eu falo no final da aula, né? Tranquilo, pode deixar para o final da aula mesmo, tá certo? Eu aguardo um instantinho com você, tá bom? Ok. Bom, gente, então vamos lá. Nosso assunto de hoje é forma normal disjuntiva e resolução. A forma normal disjuntiva, ela, assim, juntamente com a FNC, que é a forma normal conjuntiva, é uma das formas normais que existem no estudo da lógica proposicional, certo? É interessante salientar para vocês que... Deixa eu só compartilhar agora aqui a minha tela, que aí fica melhor. Que quando a gente fala de formas normais, é sempre bom lembrar que existe o conceito amplo de FN, ou seja, de forma normal, e dentro desse conjunto de formas normalizadas, existem dois subconjuntos que, no caso, são as formas normais conjuntivas e as formas normais disjuntivas, correto? Então, primeira coisa que a gente precisa entender bem direitinho, né, precisa deixar bem claro para todo mundo, é que, né, existe uma FBF, ou melhor, fórmula bem formada. Ela está normalizada quando muito ela tem esses três conectivos aqui, certo? Então, se ela tiver, quando muito, os conectivos da condicional não, desculpa, da negação, da conjunção e da disjunção, significa que ela está normalizada, ou seja, ela está em FN. Porém, ela pode estar, além de estar em FN, ela pode estar em FNC ou em FND, né? Lembrando, forma normal conjuntiva e forma normal disjuntiva, beleza? Então, no caso de uma fórmula normal, uma FND, essa FBF, ela estará em FND se e somente se, lembremos que esse SSE quer dizer se e somente se, são verificadas as seguintes condições. Primeira condição, ela precisa estar em FN. Ou seja, ela não pode ter nem conectivo da condicional, nem muito menos conectivo da bicondicional. Professor, existem somente esses conectivos aí? Não, existem outros conectivos. Por exemplo, existem os conectivos de Sheffer. E aí eu recomendo vocês darem uma assistida na gravação da aula desse assunto do semestre passado, onde eu abordei esses conectivos de Sheffer. Como eu já tinha abordado e já tinha gravado, eu preferi não repetir a parada, certo? Então, se a fórmula tem somente o conectivo da negação e os conectivos da conjunção e da disjunção, significa que ela está em FN, desculpa, e isso é um dos primeiros requisitos, correto? Bom, segundo ponto, a negação não aparece repetido, ou seja, eu não tenho dupla negação, e nem eu tenho uma negação fora de parênteses, como é o caso aqui, certo? Todo mundo aqui sabe que quando acontece isso, quando aparece uma negação fora dos parênteses, essa negação ela está atuando sobre essa conjunção ou sobre essa disjunção. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente aplica a equivalência notável, conhecida como leis de De Morgan, e nós fazemos a substituição. Beleza? Esse primeiro item e esse segundo item é igual tanto para FND quanto para FNC, certo? Então, o que é que vai mudar entre a FND e a FNC é que na FND a conjunção ela não tem alcance sobre a disjunção. Ou seja, se eu tiver algo dessa natureza, certo? Vou colocar aqui uma fórmula genérica qualquer. Então, isso daqui fere a FND. Mas, nesse caso, se eu tivesse isso daqui, eu diria que essa fórmula aqui, essa FBF, ela está em FNC. Beleza? É a única coisa que modifica. Certo? Na aula passada, eu mostrei para vocês o método utilizando a tabela verdade. Vocês devem ter achado o método da tabela verdade muito tranquilo, e realmente ele é muito fácil, mas ele tem um porém. Aquele método da tabela verdade, ele só é bom ser utilizado quando você tem uma fórmula relativamente pequena, com poucos símbolos proposicionais. Porque vocês sabem que qualquer tabela verdade, ela sofre do problema da explosão exponencial. Ou seja, quanto mais símbolos proposicionais você tem, maior será a sua tabela verdade e mais trabalho você vai ter. Do ponto de vista computacional, fica muito custoso, certo?
esse algoritmozinho que a gente viu na aula passada, que a gente está, de certa maneira, revendo agora, ele pode dar um pouco mais de trabalho, mas ele, do ponto de vista computacional, ele é mais tranquilo, tá certo? Beleza? Deixa eu só ligar aqui o chat, porque aí eu fico vendo as mensagens de vocês. Gente, voltemos para cá, para a nossa lousa, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de fórmulas bem formadas que estão em FND. Lembre-se bem, quando eu falar de fórmula bem formada, é qualquer fórmula da lógica proposicional que está dentro do que a gramática da linguagem diz, né? Então, é sempre uma fórmula válida, certo? Do ponto de vista sintático. Então, isso daqui é uma fórmula em FND, aqui também é um FND, certo? E assim também. Bom, às vezes, né, você pode encontrar em algumas explicações, ou às vezes até eu mesmo costumava dizer, que um FND é uma disjunção de conjunções, enquanto que um FNC é uma conjunção de disjunções, certo? Bom, essa expressão, ela pode não ser muito legal, às vezes, por quê? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, que essa fórmula está em FND, né, e também está em FNC, certo? Engraçado, né? Essa fórmula aqui, ela tanto está em FND como está em FNC. Eu dizer que um FND é uma disjunção de conjunções e um FNC é uma conjunção de disjunções, acaba ferindo um pouco o fato de eu dizer que essa fórmula aqui, especificamente, ela está tanto em FND como em FNC. Então, dito isso, eu acho que é melhor, eu entendo que é melhor quando você for verificar se uma determinada fórmula ela está em FND ou em FNC, se essas condições são satisfeitas. Né? Do ponto de vista formal, é muito melhor você se basear por essas condições que definem quando é que uma fórmula está em FND ou em FNC. Espera aí que está chegando gente. Leonildo, registra a tua presença no chat, por gentileza. Então, vamos lá. Dito isso, compreendido isso, acredito que está todo mundo legal. Vamos para cá. Então, o processo de conversão de uma FBF para uma FND é semelhante ao processo de conversão de qualquer FBF para FNC. O que vai mudar é somente aquele terceiro passo, que é justamente aquela distributividade, né? A distributividade da conjunção sobre a disjunção. Ou seja, na FNC nós tínhamos isso daqui, né? Nós tínhamos uma disjunção que eu precisava distribuir sobre a conjunção, correto? Não, isso daqui era válido para FNC. Na FND, vocês observam que eu preciso distribuir a conjunção sobre a disjunção. E aí, a gente aplica a equivalência notável, né, obtendo isso daqui. E outra coisa, turma, não esqueçam jamais que esse φ, esse psi e esse alfa aqui, eles são metavariáveis. Eles estão simbolizando uma fórmula qualquer, certo? Então, lembram que na aula passada eu acabei me embananando num determinado exemplo, porque eu simplesmente tinha ignorado, ou melhor, tinha esquecido, né? Então, é raio humano, certo? Então, eu tinha esquecido desse detalhe, correto? Então, lembre-se bem, é sempre bom vocês entenderem, né, o uso dessas metavariáveis. As metavariáveis acabam ajudando bastante para a gente. Bom, uma observaçãozinha final. Se beta é uma FBF na FND, né, equivalente a alfa, né, então vamos supor, eu tenho aqui uma fórmula beta qualquer, ela é uma FBF em FND, né, de uma fórmula alfa qualquer, eu posso referenciar isso dessa maneira aqui, certo? FND alfa. Então, eu posso dizer que beta é igual a F... Opa, parece um M de Maria. Então, FND alfa. Da mesma forma, eu posso fazer para a FNC. Isso daqui, meus queridos, é interessante porque você começa a observar que esse processo de conversão para FND e para FNC pode ser encarado como uma espécie de função. Então, eu passo uma fórmula para essa função, vamos chamar de função FND,
ou função FNC, e ela vai me retornar o quê? Um beta qualquer, que é equivalente a essa fórmula alfa que foi dada como entrada, certo? Entendido? Então, sempre lembrar que a fórmula em FND ou em FNC, ela equivale, logicamente, à fórmula original que não estava normalizada, certo? Por que ela equivale? Porque durante o processo você vai empregando equivalências lógicas, né? Da mesma forma quando você emprega o método da tabela verdade, né? Beleza? Vamos aqui a alguns exemplos, que aí fica mais fácil de vocês entenderem essa parada toda mediante os exemplos. Então, nós temos aqui uma fórmula, né? Essa fórmula, nós temos uma condicional, aliás, duas condicionais, né? É uma conjunção formada por duas condicionais. E aí, o que é que nós observamos? Temos aqui conjunção, condicional e tal. Bom, não temos, nesse caso aqui, duplas negações, por enquanto, né? Ou talvez venha a ter, certo? Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos aplicar as equivalências lógicas, certo? Olha, quando você for converter um FBF para FND ou para FNC, e você não for utilizar o método da tabela verdade, basta você seguir aquele algoritmo e lembrar das equivalências. As equivalências são muito simples. Você tem a equivalência da condicional, a equivalência da bicondicional, a equivalência da dupla negação e as leis de De Morgan. O que é mais complicado é o último passo, que é você aplicar a distributividade, certo? Na distributividade, vocês devem ter muita atenção para não se embananar durante o processo, beleza? Mas esse exemplo aqui está muito tranquilo, ó. Então, a gente sabe que P condicional Q equivale, acostumado a fazer o φ, a não P de junção Q, conjunção, aqui vai ser não Q, ou, de novo, não Q de junção P. Correto? Entendido? Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos aquele problema da disjunção, né, da conjunção sobre a disjunção, certo? Então, nós vamos ter que aplicar aquela nossa propriedadezinha. E aí, vejam bem, lá na explicação, a gente tinha dito o seguinte, eu tinha aqui φ, conjunção, né, psi, disjunção, aqui é um x, são alfa, certo? Como eu tinha dito para vocês, esse φ, esse psi, esse alfa são metavariáveis. Então, quem é o meu alfa, quem é o meu φ aqui? É tudo isso aqui, certo? E aí, nesse caso aqui, ó, já nesse outro lado, o que é que a gente pode encarar? A gente pode encarar como sendo aqui o meu psi e aqui o meu alfa, certo? Entendido? Ou a gente poderia dizer, né, que esse daqui seria o nosso φ, né? Certo? E aqui, enfim, só trocar a posição. Mas vamos lá. Entendido? Então, preste atenção. Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte. Vamos colocar entre parênteses, que aí fica mais tranquilo. Não P, conjunção Q. Aí eu vou fazer conjunção não Q, certo? Deixar isso entre parênteses para ficar mais organizado. Disjunção, né? Repetir não P, disjunção Q, né? Conjunção P. Ok? Beleza? Bom, observe bem. Observe que essa disjunção aqui era justamente a disjunção que eu precisava distribuir. Então, distribuir esses meus disjuntivos sobre essa disjunção completa, certo? Então, é como se esse daqui fosse o meu alfa, olha, meu φ, né? Entendido? Como eu estava tentando explicar para vocês. Beleza? Aí, o que é que nós vamos fazer agora? Observe que a gente ainda tem conjunção atuando sobre disjunção. Então, novamente, eu vou aplicar essa regra. Então, aqui vai simplesmente acontecer isso, ó. Não Q, conjunção não P, disjunção
não que, conjunção que. Certo? Então, aqui você começa a perceber, ó, que algumas coisas a gente poderá eliminar. Beleza? Bom, próximo, P, conjunção não P, disjunção P, conjunção Q. Pronto. Então, dito isso, a gente poderia encerrar aqui a nossa, nosso processo, dizer que aqui é a nossa FBF. Bom, FND, desculpa, FBF, FND, beleza. Então, por que ela está em FND? Ora, a gente tem, quando muito, somente os conectivos da negação, da conjunção e da disjunção. Nós não temos nenhum conectivo, nenhuma negação repetida, ou seja, nós não temos nenhuma dupla negação, e nós não temos nenhuma negação fora de parênteses. E não temos nenhuma conjunção atuando sobre disjunção, certo? Então, se você pegar aquela definição do que é FND, você vai verificar que todas as propriedades, elas são verificadas aqui, vocês vão perceber isso. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo, certo? Mais um exemplozinho bacana. Esse exemplo já vai ser um pouco mais complexo, então acompanhe aí com atenção, que esse exemplo aqui é um pouco mais complexo. Ei, professor. Oi. No exemplo passado aí, esse não que, e esse P e não P, eu não posso excluir, não? Pode excluir, certo? Então foi bom você ter lembrado, João, porque ficaria mais simples ainda. Você pode excluir tranquilamente. Eu acabei me esquecendo de excluir, certo? Mas é isso mesmo. Parabéns, garoto. Gente, siga o exemplo do João, ele está ligado. Então vamos lá. Conjunção que, conjunção não que, opa, e aqui disjunção que, conjunção R. Gente, aqui, nesse exemplo, o que é que a gente observa? A gente observa que a gente já tem uma disjunção, certo? Aqui já tem uma disjunçãozinha, beleza. E aqui eu já tenho uma conjunção tranquila, certo? Então, basicamente, né, eu não precisaria me preocupar com ela. Só que tem um porém, certo? Tem um porémzinho aqui que eu não tinha atentado. Aliás, vocês não devem esquecer jamais. Tinha esquecido aqui de colocar um parênteses. Qual é o porém? É que essa negação aqui, certo? Essa danada dessa negação, ela está fora dos parênteses, está atuando sobre essa disjunção. Ou seja, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aí? Nós precisamos eliminar essa negação. Se não tivéssemos essa negação aqui fora dos parênteses, o que é que vocês iam fazer? Vocês iam concentrar a atenção de vocês somente nessa parte aqui da forma. Por quê? Porque aqui já está normalizada, certo? Essa parte aqui já estaria normalizada. Mas, em virtude dessa negação fora dos parênteses, aí baldeou todo o meio de campo. Correto? Então, vamos lá. Preste atenção que o negócio aqui vai ser punk. Aplicar De Morgan, né? Então, nós vamos ter não P, disjunção que, conjunção não que, certo? Aplicando De Morgan, essa disjunção ela vira uma conjunção, e ali nós vamos ter não que, disjunção R. Ok? Beleza? Continuamos tendo negações fora dos parênteses. O que é que isso quer dizer? Significa que a gente precisa aplicar De Morgan mais uma vez. Então, aqui vai ser não P, disjunção que. Essa conjunção vira uma disjunção. E aqui temos não que. Correto? Conjunção não que, disjunção R. Beleza? Tranquilo? Vamos colocar isso aqui entre parênteses, que aí fica mais organizadinho. Certo? Bom, continuemos aqui. Ainda temos uma negação fora dos parênteses, temos uma dupla negação, então a gente aplica já tudo de uma vez. Então aqui vai ficar não P, disjunção não que, disjunção
Não, a dupla negação vai ficar somente o que, correto? Aí a gente poderia colocar isso entre parênteses, para ficar mais organizadinho. É, pessoal, vai virar Ui. uma conjunção aí, né? Hã? Virar uma conjunção esse começo Ah, aí. foi mal, foi mal, foi mal. Isso mesmo. Então, peraí que eu vou tirar esses parênteses daqui. Não que, junção R. Beleza? Terceiro ponto. Tranquilo. O que é que vai acontecer aqui, né? Vamos colocar isso aqui entre parênteses, senão a coisa fica muito bagunçada. Certo? Como eu tenho essa disjunção atuando sobre essa conjunção, a gente vai aplicar o quê? A distributiva, né? Entendido? Então, isso daqui vai ficar assim. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Certo. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa última aqui por último. Vamos eliminar logo essa conjunção que está atuando sobre essa disjunção aqui. Então, lá se vai. Nós vamos ter. Vou fazer aqui com bem atenção, vou pegar aqui meus alfarrábios. Não P, conjunção não Q, disjunção Q, correto? Aí isso daqui vai ser disjunção não Q. Quem é esse não Q? É esse camaradazinho aqui, certo? Ok. Opa, peraí. Não, aqui é uma conjunção, rapaz. E aqui nós vamos ter também, agora com o R. Então, nós vamos distribuir o R com toda essa forma aqui. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar não P, conjunção não Q, disjunção Q, certo? Conjunção. Ih, caramba, faltou colocar o não R aqui, ó. Certo? Ó, quando eu fiz o demorga aqui, eu tinha esquecido de colocar o não R aqui. Beleza? Gente, vejam que, às vezes, o uso do algoritmo é bem complicadinho, né? Então, numa situação como essa, que eu tenho apenas 3 símbolos proposicionais, você poderia fazer na tabela verdade tranquilo, né? Seria mais fácil. Mas vamos lá. Bom, aplicando novamente a distributividade, né? Espera aí que aqui tem um... Deixa eu ver aqui como é que eu fiz. Ah, não, tá certo. Opa. Ok. Então, nós vamos ter não P, conjunção não Q, né? Conjunção não Q, isso. Rapaz, teria um parênteses aqui. Disjunção não Q, conjunção Q. E aí vocês já estão vendo que alguém vai dançar aqui, né? Agora vamos para o outro lado. Não P, conjunção não Q, conjunção não R. Ó, esse R distribuído sobre esse daqui, ó. Certo? Aí, disjunção. Agora, o não R com o Q. Vai ser Q, conjunção não R. Eliminando quem não precisa mais. Certo? Bom, observe o seguinte. Aqui, eu tenho não Q, conjunção não Q. Beleza? A gente sabe que quando eu tenho φ, conjunção φ, isso equivale ao próprio φ. Da mesma forma, φ de junção φ equivale ao próprio φ. Aqui eu posso simplesmente deixar, não P, conjunção não Q. Disjunção. Aqui a gente elimina, né?
como o João já tinha observado anteriormente. Beleza? A próxima será não P, conjunção não Q, conjunção não R, que não muda nada. E aqui também eu só faço transcrever. Q, conjunção não R. Beleza? Um pouquinho trabalhoso, né? Mas, né? Quando a gente adquire a prática, né, fica até mais fácil do que fazer tabela verdade. Tá certo? Gente, dito isso, né? A gente pode agora partir para o nosso segundo assunto, que é o método da resolução. Na resolução, o que é que nós vamos ter? Nós vamos trabalhar com alguns conceitos. Deixa eu colocar aqui uma nova página. Pronto. Nós vamos trabalhar com alguns conceitos que é fundamental para compreender. Foi colocado lá no vídeo de pré-aula, mas eu vou só revisar. Então, a resolução. Como foi dito, a resolução é um método de verificação da validade de argumentos, é um método baseado em refutação, ou seja, a gente vai partir do princípio de negar uma conclusão e buscar uma contradição. Se a gente encontrar essa contradição, significa que aquele argumento originalmente analisado, ele é verdadeiro. Aliás, ele é válido, desculpa. Então, quando a gente fala de resolução, um dos termos, né, é a ideia de cláusula. Né? Então, o que é uma cláusula? Uma cláusula C, ela é composta de um literal qualquer, né, e talvez uma outra cláusula, ok. Então, basicamente, uma cláusula seria o quê? Seria uma disjunção, certo? Então, no método da resolução, nós precisamos, como eu havia dito para vocês no primeiro tempo, antecipando já um pouco, nós precisamos ter a fórmula em FNC. Então, a gente sabe que no FNC, tipo P, disjunção Q, disjunção... aliás, disjunção não, cara. Disjunção. Aqui é conjunção. P, disjunção R, conjunção S, disjunção Q, certo? Cada um desses elementos aqui, cada uma dessas disjunções, ela representa uma cláusula C, certo? Então, aqui eu tenho C, C', C, duas linhas, e por aí vai. Então, essa é a ideia de cláusula, correto? Bem, aí, quando a gente trabalha com a resolução, nós temos duas regras, né? O método da resolução, ele envolve duas regras. A regra da contração, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Opa, tem alguém chegando. Michel, registra a tua presença aí, por favor, meu querido. Então, primeira regra da contração. Bom, a regra da contração, ela é muito simples. Vamos supor... tranquilo, Michel, tranquilo. Tu até tinha avisado ontem lá no grupo, né? E você não ia poder... ia se atrasar mesmo, mas... Beleza. Você perdeu o quiz de hoje, mas não se preocupe que vai ter uma segunda chamada dessa segunda bateria de quizzes, certo? Na quarta-feira... Oi? Ok. Na quarta-feira é somente para o pessoal que perdeu até o último quiz, certo? Mas o de hoje é só no outro momento. Gente, voltemos aqui à história. Então, suponhamos que eu tenha aqui isso. Certo? Então, observe que eu tenho uma cláusula com o L, né, esse literal L repetido. Então, eu posso aplicar a chamada regra da contração. Ok? E aí eu vou ter o quê? L de junção C. Essa regra da contração, como vocês podem observar, ela é baseada no princípio que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu tenho φ de junção φ, isso equivale a dizer que eu tenho somente φ. Correto? Bom, agora a gente parte para a próxima regra, que é a regra da resolução. Na regra da resolução, e essa regra é bem simples, ela diz o seguinte. A regra da resolução é uma regra de inferência que envolve duas cláusulas que contêm literais sobre o mesmo átomo,
mas de polaridade oposta. Certo? Então, veja bem, deixa eu pegar aqui a minha anotação. A regra da resolução é uma regra de inferência envolvendo duas cláusulas que contêm literais sobre o mesmo átomo, mas de polaridade oposta. Dito isso, parece um pouco complicado, mas é super simples. Vamos aqui, generalizando a regra da resolução. Vamos supor que eu tenho A de junção P e eu tenho não P de junção B, certo? Bom, vou aplicar a resolução, vou chamar aqui só de res. O que é que eu vou obter? Eu vou obter uma outra disjunção, no caso, A de junção B. Ou seja, a regra da resolução, ela implica na eliminação desses literais que estão com polaridade oposta, certo? Então, vejam que esse literal P, ele é positivo. Aqui, o mesmo literal P, ele é negativo. Correto? Então, pronto. Então, aplicando a regra da resolução, o que é que eu vou obter? Eu vou obter uma outra FBF, no caso, aí uma outra cláusula, sem esses dois literais. Certo? Então, é isso. Basicamente, o método da resolução vai implicar o uso da regra da contração, vocês viram que é super simples, e também o uso da regra da resolução, que também é igualmente simples. Beleza? Bom, só que toda essa parada, para a gente começar a trabalhar, a gente precisa compreender um outro conceito interessante, que é o conceito de forma clausal. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. O que é a forma clausal? Bom, o próprio nome já está basicamente dizendo aí para vocês, é a forma de uma cláusula. A gente já entendeu que uma cláusula é uma disjunção, correto? Bom, no caso de uma forma clausal, vamos começar aqui com a negação dela. Se eu tenho C, que é uma cláusula qualquer, a negação de C vai ser igual a um conjunto com o literal que faz parte dessa cláusula negado. Correto? Bom, eu posso ter uma cláusula como essa daqui. Vejam bem, ó, essa minha cláusula, ela é não P de junção Q não é. Então, isso daqui constitui uma cláusula. Correto? Ela poderia estar entre parênteses, que aí fica mais bonitinho. Ok? O formato clausal seria o seguinte, ó. Não P, Q e não é. Ou seja, esse formato clausal é na forma de um conjunto. Correto? Beleza? E se eu fizesse a negação de C? O que é que nós teríamos, então? A negação dessa cláusula aqui. Vamos supor que C é essa cláusula, a negação dela seria o quê? P, não Q e R. Essa seria a cláusula C negada. Então, vocês precisam ter muita atenção com isso, principalmente quando você vai começar o processo de resolução, que a gente tem que negar a conclusão do argumento. Correto? E, às vezes, o argumento está nessa forma, está numa forma clausal, com vários literais, alguns literais podem estar negados, e é como se você estivesse aplicando o De Morgan, correto? Entendido? Bom, vamos aqui passar para diante, tem mais aqui um detalhe importante, que é o seguinte. Bom, uma cláusula C, né, uma cláusula C qualquer, ela pode ser inferida por resolução de um conjunto de cláusulas, então vamos colocar aqui. Eu tenho aqui um conjunto de cláusulas gama, certo? Eu posso, através da resolução, inferir uma cláusula C. Ok? Entendido? Então, formalmente falando, seria o quê? Gama, né, que seriam as minhas premissas, é um conjunto de cláusulas, e a partir dela eu posso inferir essa cláusula C, desde que eu obtenha uma cláusula vazia. A cláusula vazia, ela é representada por essa constante que já é velha conhecida de vocês, que é o nosso amigo falsum. Estão lembrados? Então, quando eu tiver uma cláusula vazia, nós simbolizamos ela com o nosso amigo falsum. Certo? Entendido? Bom, nós vamos utilizar essas duas regras, certo? E aí, vamos aqui botar aqui uns exemplos que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tranquilo? Gente, exemplos. Vamos começar com
um bem simples, um teorema bem simples, né? Quando você for utilizar a resolução, é interessante você colocar essas 3 palavrinhas aqui, res, debaixo da catraca, para que a pessoa que está lendo a tua demonstração saiba que você utilizou, né, o método da resolução. Então, aqui eu tenho φ de junção não φ. A gente sabe que isso daqui, que é o nosso princípio do terceiro excluído, ele é um teorema válido, é uma tautologia, mas eu quero demonstrar isso a partir do método da resolução. Bom, se eu conseguir demonstrar isso por resolução, tranquilo, né? Então, vamos lá. O que é que nós vamos precisar fazer? Primeira coisa, eu vou colocar o meu φ e a negação dele, certo? Vocês estão lembrados desse tracinho horizontal que eu estou colocando aqui? Ele lembra muito a dedução natural. A gente vai continuar utilizando esse mesmo procedimento, que aí fica mais tranquilo para vocês entenderem melhor. Então, vou aplicar aqui a regra da resolução, certo? O que é que diz a regra da resolução? Se eu tenho um literal e a negação dele, né? Certo? Como a gente fez aqui. Nós vamos obter uma outra cláusula sem esse literal. Porém, nesse caso específico aqui, eu vou eliminar ambos. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter o vazio. Ou seja, eu vou ter uma cláusula vazia. E a cláusula vazia, a gente sabe que é representada por quem? Pelo falso, né? Pela constante falso. Ou seja, aqui tudo simples, é um exemplo muito tranquilo. Nós já obtivemos o nosso falso numa boa, ok? Vamos agora partir para um exemplo mais complexo, que aí fica mais fácil vocês entenderem. Mas daqui já dá para vocês entenderem o seguinte, ó. Antes de obter o falso, vocês muito provavelmente vão chegar a esse nível aqui. Ou seja, tem um literal e a negação desse literal. Aí a próxima aplicação da regra da resolução vai envolver o quê? Simplesmente obter o falso. Vamos aqui para um exemplo mais complexo, que aí fica tranquilo para vocês entenderem. Quero o exemplo A, vamos para o exemplo B. E tem mais exemplos que eu preparei para vocês, tá bom? Gente, temos aqui o seguinte, P de junção S de junção R, não S de junção R, e aí a gente vai aplicar a resolução, e a minha conclusão é P de junção R. Ó, nesse caso aqui, vocês estão vendo que esse sequente está normalizado. Certo? Como assim normalizado, professor? Ora, você não tem negação, você não tem condicional, você não tem bicondicional, você não tem nenhuma dupla negação, você não tem nenhuma negação fora de parênteses, tá certo? Então está todo normalizado. Precisa fazer conversão aqui? Precisa converter para FNC? Não, porque ela já está em FNC, tá certo? Entendido? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos sempre lembrar que eu tenho um conjunto gama de formas causais, né, e uma cláusula C que eu preciso inferir. Então, o meu conjunto, na verdade, vai ser isso aqui, ó. P de junção. Meu conjunto gama. Opa, peraí, que eu acabei... Então, S de junção R, não S de junção R. Certo? Só que está faltando um elemento para esse meu conjunto gama ficar completo. Que elemento é esse? É justamente a minha conclusão do meu sequente negado. Ora, a gente sabe que se eu pegar P de junção R e negar, isso aqui equivale a quê? A não P, conjunção não R. Certo? Na forma clausal, ok? Essa minha conjunção aqui, a forma clausal dela vai ser o quê? Vai ser não P, vírgula R. Beleza? Então, simplesmente eu coloco aqui não P, vírgula R. E agora sim, eu tenho meu conjunto gama e eu poderei começar a aplicar a resolução para poder encontrar, se esse sequente, se esse argumento for válido, nós vamos encontrar o quê? Uma cláusula vazia, que é o que preconiza a ideia da resolução. Então, organizemos aqui o processo. Olha, a parte mais complicada da resolução é o início.
certo? Assim como a gente viu nos outros métodos, seja da dedução natural, qualquer dos modelos da dedução natural, o início é sempre mais complicado. Por quê? Porque eu preciso pegar duas cláusulas, certo? E ver se é possível aplicar resolução nelas, certo? Em geral, a gente pode começar com aquela cláusula que tem o maior número de literais. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa cláusula P de junção S de junção R, e eu já vou pegar uma outra cláusula que tem algum literal com polaridade oposta a algum desses literais aqui. Ora, nós temos aqui essa cláusula, não S de junção R. Eu poderia utilizar? Poderia, certo? Só que quando eu utilizasse ela aqui, eu ia gerar uma outra cláusula com um tamanho ainda considerável, né? Então eu poderia escolher outra. Eu poderia utilizar não P, eu acho que aqui é mais interessante. Aí outra coisa, à medida que você vai utilizando os literais e as cláusulas, você pode reutilizar esses literais e essas cláusulas em outros momentos. Você não descarta elas. Esse é o grande barato da resolução. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui essa cláusula, vou pegar aqui o não P, que é a polaridade oposta dessa cláusula, vou aplicar a resolução, de forma aqui que eu vou aplicar a resolução. O que é que a gente vai obter aqui? Uma nova cláusula S de junção R. Correto? Bom, aqui está faltando uma negação aqui nesse R, desculpa. Bem, essa cláusula aqui, passo o traço novamente, eu preciso resolvê-la, né? Então, essas cláusulas, como essa e essa outra aqui, nós chamamos de resolventes. Então, eu preciso resolver essa cláusula. Eu vou trabalhar com esse não S aqui, certo? Beleza? Ou eu poderia trabalhar com esse, aliás, eu poderia trabalhar com esse não S de junção R. Vamos lá, como é que fica? Não S de junção R. Vejam que eu também poderia trabalhar com esse não R, certo? Mas eu optei por essa daqui, por quê? Porque aqui, né, eu aplico a resolução. O que é que eu vou obter? R, certo? Vou só aumentar aqui. Pronto. Vejam que nós estamos quase lá. Bem, esse R, ele tem um outro literal igual a ele, em polaridade oposta, não R. Vou aplicar a resolução aqui. Nós vamos obter o quê? Nosso amigo falso. Ou seja, a minha cláusula vazia. Lembre-se sempre que essa cláusula vazia, ela sempre é encontrada quando eu tenho só um literal e o mesmo literal com polaridade oposta. Isso daqui gera a cláusula vazia. Vocês observaram que nessa primeira aplicação da resolução, eu não gerei cláusula vazia. Eu gerei uma nova cláusula. Correto? Ó, eu tinha aqui essa cláusula, tinha essa outra aqui, apliquei resolução e obtive o quê? Cláusula vazia? Não. Obtive uma cláusula com elementos, ou seja, S de junção R. Certo? Então, vejam que a ideia é você buscar essa cláusula vazia através de quê? Através da diminuição. Por isso, né, que no início do processo, eu optei por utilizar essa cláusula maior na esperança de já diminuí-la, reduzi-la, né? Eu poderia ter começado com essa daqui? Poderia, certo? Eu poderia ter utilizado essa e o não R, e aí eu teria a cláusula S. Só que aí eu tinha que procurar o quê? Procurar o S, que ele estaria bem aqui. Então, poderia ser uma escolha que ia demandar mais, digamos assim, mais processamento, certo? Então, esse já é uma característica da resolução que pode, digamos assim, complicar um pouquinho a vida da pessoa, principalmente se você está desenvolvendo um provador automático de teoremas, né, através de uma linguagem de programação da sua preferência. Então, você tem que levar em consideração isso. Como é que eu vou escolher as cláusulas com as quais eu vou trabalhar? Todo o processo de escolha no algoritmo faz com que esse algoritmo se torne determinístico. Tá bom? Gente, mais uns exemplos, né? Então, antes da gente passar para esses exemplos, eu tinha feito aqui duas anotações. Então, do ponto de vista computacional, a gente tem dois grandes problemas aí com relação à resolução. Primeiro, a escolha dos resolventes a cada passo.
Então, o que eu acabei de falar para vocês, eu vou escolher o quê? Vou escolher essa cláusula aqui, esse resolvente e esse outro. Então, esse processo de escolha é um dos problemas computacionais. E o segundo problema computacional é a diminuição do espaço de busca, porque à medida que você vai aplicando resolução, você percebe que o seu espaço de busca tá sendo reduzido e tal, e isso pode, de repente, se tornar um problema para você, correto? Vamos a exemplos, que aí fica mais tranquilo vocês entenderem com mais e mais exemplos, beleza? Vou criar aqui uma nova página, certo? Vou mudar aqui a cor da canetinha. Vamos ver aqui o nosso exemplo. Gente, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte. Não P, conjunção Q, disjunção R, disjunção Q, conjunção não R, disjunção não S. Aqui é mais para ilustrar a ideia do que é a forma clausal, certo? Bom, vamos supor que eu tenho essa FBF aqui. Essa FBF está normalizada? Tá. Ela está em FNC ou em FND? Está em FNC. Por quê? Se eu for pegar aquelas propriedades, vocês vão perceber que eu verifico todas as propriedades que dizem que uma fórmula está em FND, aliás, FNC, elas serão verificadas aqui, correto? Então, a forma clausal dessa minha sentença, dessa minha FBF, seria a seguinte. E aí eu estou colocando isso aqui para vocês entenderem também que em algumas literaturas, essa cláusula aqui, vocês observam que eu tenho Q, disjunção R, disjunção Q. Então, a forma clausal dela, eu já aplico a regra da contração, e aí o que acontece? Fica só QR. Outra coisa que vocês devem estar observando, o formato que eu estou utilizando é como se fosse um conjunto, né? Então, a ideia do conjunto gama. E o que é os conectivos da conjunção e da disjunção, eles são substituídos por vírgulas, né? Ok? Então, isso daqui seria a forma clausal dessa fórmula H aqui. Certo? Então, estaria colocando ela na forma clausal. E alguns livros, né, de lógica matemática, eles utilizam essa notação aqui. Certo? Entendido? Bom, vamos aqui para um exemplo onde a gente vai verificar a validade de um determinado argumento. 3. Eu tenho aqui, esse exemplo aqui é interessante porque vai envolver a conversão para a FNC. P condicional S. S condicional não P. Conjunção não S. Condicional P. E a minha conclusão é S. Correto? Bom, o que é que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar essas nossas fórmulas aqui, que não estão na FNC, e converter para FNC. Vejam que eu tenho conjunções, então eu vou trabalhar somente com as conjunções internas, certo? Então, para todos os efeitos, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui a cor da canetinha. P condicional S, a gente sabe que isso daqui equivale a não P de junção S. S condicional não P equivale a não S de junção não P. E não S condicional P equivale a não S de junção P. Nós sabemos que isso daqui equivale a S de junção P.
Correto? Correto? Bom, a forma clausal que nós vamos obter será: primeira cláusula, não P e S. Segunda cláusula, não S e P. Terceira cláusula, S e P. E a última cláusula, que no caso é a conclusão do nosso argumento, porém negada, vai ser não S. Correto? Pronto. Dito isso, feito isso, aliás, eu tenho aqui o meu conjunto de cláusulas gama. Eu vou procurar o quê? Obter uma cláusula vazia. Certo? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com essas cláusulas nesse formato. Vai ser um pouco diferente do que eu fiz no primeiro exemplo. Mas vocês vão entender bem direitinho. Garanto a vocês. Então, por onde é que eu começo? Né? Vou pegar... Né? Aliás, a gente primeiro tem que dar uma analisada. Aqui nessa cláusula eu tenho não P, tenho S. Eu tenho o literal não P solto aqui? Não, não tenho. Mas eu tenho o não S aqui. Então, eu poderia aplicar resolução com essa cláusula e essa outra aqui. Beleza. Assim como eu poderia aplicar nessa outra aqui. Certo? Beleza? Entendido? Então, a gente primeiro tem que verificar quais são as possibilidades que estão à minha disposição. Vamos lá. Tanto faz começar com um como com o outro. Isso pode representar no futuro uma decisão que pode gerar mais processamento. Né? Mas, num primeiro momento, a gente não sabe. Está dando tiro no escuro. Correto? E aí, aquela história que eu falei para vocês dos problemas computacionais. Mas vamos deixar de papo e vamos lá. Vamos lá. Começar com não S e essa outra cláusula aqui. Não S e P. Vou aplicar o resolvente, não vou colocar aqui porque a gente já está trabalhando. Então, aqui eu tenho esse conjuntinho P. Ok? Bom, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui outro ramo na minha árvore, vou pegar uma outra cláusula, no caso aqui, o não P e o S, vou pegar aqui essa cláusula não S e vou obter o quê? Não P. Ok? Uno esses dois ramos, aplico o resolvente, e aí eu encontrei quem? A minha cláusula vazia. Certo? Vejam que nesse caso aqui, nesse exemplo específico, né, eu precisei abrir dois ramos para deixar a coisa mais organizada. Né? Então, esse é um procedimento bastante comum e, de maneira alguma, isso daqui é inválido. Você pode fazer isso no corpo. Por isso que é necessário você dar uma analisada como é que você vai construir a sua árvore. Porque, na verdade, isso aqui é como uma árvore. É semelhante àquela árvore da dedução natural. Só que, ao invés de você aplicar ou as regras de eliminação e de inclusão de conectivos ou as regras de inferência, aqui, nesse caso, você só aplica a regra da contração ou a regra da resolução. Beleza? Vamos para outro exemplo. Quanto mais exemplos melhores. Aqui foi o exemplo 3, vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, Eita, esse exemplo 4 aqui, ele é pancada. Não P, junção Q, condicional R, S condicional Q, P. Esse assunto aqui já é assunto da lista que eu vou lançar hoje, viu? Eu vou disponibilizar hoje à tarde. A lista já está feita, eu só fiz esquecer de jogar no sistema. Pronto. Beleza? Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, temos que normalizar, né? Então, aqui eu tenho condicional, condicional, condicional. Então, toma trabalho. Não P, junção Q, condicional R. A gente sabe que isso daqui é equivalente a não P, junção R. Vocês estão vendo que eu estou aplicando o algoritmo da normalização da FNC
em cada um dos pedacinhos, em cada uma das minhas premissas, certo? Então, isso facilita bastante o trabalho da gente. Aqui eu vou aplicar De Morgan. Ok. Aí aqui eu tenho que eliminar essa dupla negação. E aqui, mais uma vez, a gente tem que fazer a distributiva, né? R de junção P, conjunção R de junção não Q. Pronto. A primeira fórmula já está normalizada. Vamos agora para a segunda. Segunda fórmula. Vamos ter S de junção R. Aqui é fácil, é só não S de junção R. Segunda fórmula normalizada. Terceira fórmula também é tranquilo. Não P de junção S. Ok, normalizado, normalizado. Aqui não precisa normalizar. E agora o que a gente vai fazer? Vamos construir a forma clausal. Certo? Deixa eu ver aqui, onde foi que eu botei. Tá aqui. Ó. Então, a forma clausal vai ficar da seguinte maneira. Então, nós vamos ter RP, R não Q, não S, R, não P, S, não Q. Ó, não pode esquecer de nenhuma cláusula. Olha, esse não Q não precisou passar pelo processo de normalização, mas ele é uma cláusula, correto? E agora a gente vai negar a nossa conclusão. Que ele vai gerar uma cláusula não R. Tranquilo? Pronto. Estou aqui com a minha forma clausal, bonitinha. E agora a gente vai começar nosso processo. Esse processo aqui nós vamos começar com quem? Olha, eu tenho não R e não Q, certo? Esses dois resolventes aqui, eles poderão ser utilizados em conjunto com qualquer um desses resolventes que tem dois literais, né? Sempre lembrando que o que é que a gente está procurando? A contradição, né? Então, vamos começar aqui. Não R é um dos meus resolventes e o outro vai ser PR. Beleza? Clicando na resolução, nós vamos ter o quê? P. O que é que eu preciso fazer agora? Procurar aqui uma cláusula que tenha a negação de P. E aí eu tenho aqui, ó. Não P, S. Aplicando o resolvente, obtenho S. Tem alguma cláusula que tenha negação de S? Está aqui, ó. Não S, R. Vamos obter R. Tem alguma cláusula com R? Tem a negação de R aqui. Então, esqueci de colocar aqui as chaves. É sempre bom colocar essas chaves para unificar, certo? Deixar a coisa bem bonitinha. Não R. R de junção não... Aliás, resolvente por não R, dá a minha cláusula vazia. Certo? Deu tudo certo aí, galera? Bom, essa é a única forma de aplicar o resolvente nesse meu sequente? Não. Você pode tentar uma outra maneira aí que você vai ver. Se você começar com outras sentenças, né, poderia ser utilizado também. Ó, como, por exemplo, aqui, eu tenho um não que... Enfim, dá para vocês tentarem de outra maneira aqui, tá certo? Gente, para finalizar... Não, ainda tenho mais dois exemplos que eu quero mostrar para vocês. E aí, com isso, acredito que vocês vão resolver a lista tranquilamente. Porque essa lista que eu vou disponibilizar hoje à tarde, ela vai ter uma questão para fazer conversão para FND e FNC, utilizando o método algorítmico, uma outra questão utilizando o método da tabela verdade,
E uma última questão, onde vocês vão aplicar resolução para verificar a validade de alguns argumentos. Basicamente isso. A lista mais simples de todas as que eu já passei até agora. Beleza? Bom, vamos lá. Opa. Mais um exemplozinho aqui. Esse é o exemplo 5. E outra coisa, todos esses exemplos que eu estou colocando aqui, eu peguei desse livro aqui do professor Edgar, né? Esse livro do professor Edgar, ele não trabalha com resolução. Eu peguei esses exemplos do capítulo sobre dedução natural, né? Então, para vocês verem como os métodos, eles têm que dar o mesmo resultado, né? Não dá para mim verificar a validade de um argumento ser válido na dedução natural, e quando eu vou verificar isso utilizando resolução, ele dá um resultado diferente. E assim funciona. Beleza? Ou seja, vocês podem também treinar a resolução utilizando os exemplos que eu já passei nas aulas de dedução natural. E de tabular analítico também. Bom, então, onde é que eu estava? E a minha conclusão é que disjunção R. Certo? Bom, temos aqui algumas normalizações. Beleza? Não tem por onde escapar. Começar aqui P, condição aqui, condicional R. Essas normalizações vocês já sabem que é só aplicar as equivalências, né? De Morgan, não P, disjunção não Q. E aqui, R. Bom, isso daqui tudo, eu vou eliminar esses parênteses, porque, como é uma disjunção, né? Aí alguém pode dizer assim, peraí, professor, aqui tem uma disjunção, como é que está em FNC? Lembre das definições. Aqui, tranquilo, está em FNC também. Beleza? S, disjunção P, condição Q. Aqui vai ser não S, disjunção P, conjunção Q. Aí aqui a coisa vai complicar um pouquinho, né? Não S, disjunção P, conjunção não S, disjunção Q. Opa, agora sim. E aqui o S já está normalizado. Nossa forma clausal, nesse caso, vai ficar... Tem uma cláusula com 3 elementos, P, não Q e R. Eu vou ter... Aqui são duas cláusulas, ó. Observem que nesse caso aqui, ó, eu tenho duas cláusulas. Essa e essa outra. Não S, P e não S, Q. O nosso S sozinho. E a negação dessa minha conclusão. A negação disso daqui, a gente sabe, né, que vai ser uma cláusula não Q e uma cláusula não R. Correto? Beleza? Bom, esse exemplo aqui, ele vai ter uma árvore bifurcada. Tá? Vou seguir aqui o meu alfarrábio, que aí fica mais tranquilo para a gente fazer a coisa bem bonitinha. Então, nós vamos começar com esse nosso maior aqui, P não Q, R, e eu vou trabalhar com a cláusula não R. O nosso outro ramo, eu vou pegar não S e P, e vou pegar aqui nosso amigo S. Correto? Aqui vai ter P e não Q. E aqui vai ter... Aliás, aqui não é... Está errado aqui. Espera aí, turma. Não S e Q. Ó, não S... Me confundi, peguei foi essa outra cláusula aqui. Então, aqui vai ter isso. E aqui nós vamos ter Q.
Nisso daqui, nós vamos ter P, correto? Aí, pego essa outra cláusula, não S e P, faço o resolvente dele e vou ter não S. Observe o seguinte, esse não S que eu obtive aqui, eu posso tranquilamente pegar aquela cláusula S novamente. Ah, professor, mas você já usou ela aqui, não tem problema. Você pode utilizá-la várias vezes enquanto for necessário. Então, aplico o resolvente e encontrei aqui a minha cláusula vazia, certo? Um exercício interessante que vocês poderiam fazer seria comparar os métodos, né? Então, tenta fazer uma prova utilizando dedução natural, utilizando tabuleiro analítico e utilizando resolução. Qual seria aquele método que envolve menos passos, né? Entendido? Então, isso pode render até um pequeno artigo para uma iniciação científica, não sei. Uma análise dos métodos de verificação da validade de argumentos, certo? Fica a dica aí para vocês. Para a gente finalizar, vamos aqui mais um exemplo, né? Eu deixei aqui preparadinho para vocês. Esse exemplo aqui é o nosso... Esse aqui foi o quinto, agora é o sexto. Sexto exemplo. P condicional. Q condicional R. Ó, esse daqui vai dar um pouco de trabalho. P condicional Q. P. E nossa conclusão é R. Correto? Então, aqui, como é de praxe, vamos primeiro normalizar as cláusulas. Então, a coisa acaba ficando repetitivo, né? Então, por isso que é uma coisa que é passível de ser algoritmizável, né? Então, não P de junção, não Q de junção R. Certo? Aqui já está na forma normal, não precisa mais fazer nada. P conjunção Q equivale a não P de junção Q. Também está normalizado. E agora a gente vai na nossa forma clausal. Não P, não Q, R, não P e Q, P, e a negação da nossa conclusão. Professor, se eu não negar a conclusão, o que é que vai dar? Não vai dar certo. Simples assim. Você não vai obter a coisa, a contradição, certo? E aí, vamos lá. Começar com nossa cláusula maior. Não P, não Q e R. Vamos pegar quem? Qual das cláusulas a gente trabalha aqui? Vamos pegar essa não R aqui. Bom, aqui... Ó, você observa, presta atenção, olha como isso, apesar de ser uma coisa bastante mecânica, repetitivo, aqui e acolá é necessário você utilizar um pouco da sua criatividade, ou melhor, você pensar um pouco, certo? Veja que eu tenho essa cláusula e essa outra. Vamos logo aplicar o resolvente nela, para a gente poder eliminar o Q, porque aí... eu já vou ter uma cláusula Q que eu poderia utilizar com esse não Q e, quem sabe, obter a minha desejada cláusula vazia. Então, nesse caso, a gente abre um novo ramo, né? PQ, e utiliza aqui a cláusula P, beleza? E a gente já vai aplicando o resolvente. Então, aqui eu vou ter não P, não Q, e nesse outro aqui eu vou ter o Q, ok? Nesse caso aqui, eu vou aplicar o resolvente, resolução, quer dizer, eu vou obter não P, e aí a gente pega esse nosso amiguinho P, né? E voilà, encontramos a nossa cláusula vazia tão desejada, ok? Gente, com isso aqui a gente encerra a nossa parte de lógica proposicional.
esses métodos que vocês viram, deixa eu só encerrar aqui essa apresentação. Esses métodos, desde a dedução natural até o tabuleiro analítico e resolução, todos esses métodos eles poderão ser aplicados também na lógica de predicados, em outros sistemas lógicos também. Claro que serão necessárias algumas, digamos assim, adaptações, mas os métodos são os mesmos. Então, quando for na semana que vem, que a gente vai chegar na parte de lógica de predicados, vocês vão perceber que não é tão difícil, né, a lógica de predicados. Ela, como eu havia dito, ela é uma extensão da lógica proposicional. Então, tudo aquilo que você aprendeu nessa etapa sobre lógica proposicional será utilizado na lógica de predicados e mais um pouco, correto? Essa lousa digital que eu trabalhei hoje, eu também vou disponibilizar para vocês lá no sistema acadêmico, tá certo? E hoje à tarde eu já disponibilizo a lista 4 para todos, e hoje é o deadline para vocês me enviar, a lista 3, certo? Estamos já nos aproximando, digamos assim, da reta final da disciplina. Julho vai ser nosso último mês de aula, e por falar nisso, deixa eu só cancelar aqui a gravação, que agora vem assuntos internos que o público externo não precisa tomar conhecimento, né? Então, peraí, gravação. Com relação ao próximo semestre, quais são as perspectivas para o semestre 2021.1, beleza? Quem ainda não registrou a presença, por favor, tem 5 segundos para registrar a presença. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, dou-lhe 4, dou-lhe 5. Pronto. Quem registrou, registrou. Quem não registrou, vai pegar falta.